Bom dia, a gente vai iniciar agora a oficina 4 do tópico 4, que aí é coerência e coesão no processamento do texto. É o descritor 10, que é identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Então, você sabe o que é um texto narrativo, quais são os elementos desse texto narrativo, desse narrativo. Então, vamos lá. Vejamos a seguir. Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade em reconhecer os fatos que causam conflito ou que motivam as ações dos personagens, originando o enredo do texto. Essa habilidade é avaliada por meio do texto, no qual é solicitado que identifique os acontecimentos desencadeadores de fatos apresentados na narrativa, ou seja, o conflito gerador, ou o personagem principal, ou narrador da história, ou o desfecho da narrativa. Então, vamos aí, 13 de dezembro, um exemplo aqui. Passei de carro pela esplanada e vi a multidão. Estranhei aquilo. O motorista me lembrou. Hoje é dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia. A igreja dela está cheia, ela protege os olhos da gente. Agradeci a informação, mas fiquei inquieto. Bolas, o 13 de dezembro tinha alguma coisa a ver comigo e nada com Santa Luzia e sua eficácia nas doenças que ainda não tenho. O que seria? Aniversário de um amigo, uma data inconfessável que tivesse marcado um relacionamento para o bom ou para o pior. Não lembrava de nada de importante naquele dia, mas ele piscava dentro de mim, e as horas passaram iluminadas pela intermitente piscar da luzinha vermelha dentro de mim. 13 de dezembro. Preciso tomar um desses tonificantes da memória. Vivo em parte dela e não posso ter brancos assim. Um dia importante e não me lembro por quê. Somente à noite, quando não era mais 13 de dezembro, ao fechar o livro que estava lendo, de repente a luz parou de piscar e iluminou com nitidez a cena noturna. Eu chegando no prédio em que morava, no Leme. A Kombi que saiu dos fundos da garagem, o homem que se aproximou e me avisou que o comandante do primeiro exército queria falar comigo. Eram 11 horas da noite. Estranhei aquele convite. Nada tinha a falar com o general. Somente e não acreditava que ele tivesse alguma coisa a falar comigo. Mas o homem insistiu. E outro homem que saíra da Kombi já entrava dentro do meu carro, com uma pequena metralhadora. Naquela mesma hora, a mesma cena se repetia pelo Brasil afora. O governo baixara o AI-5. Eu nem ouvi o decreto lido no rádio. Num motel da Barra, eu estivera à toa na vida, e meu amor me chamara, e eu não vira a banda passar. Tantos anos depois, ninguém me chamava e nem me convida para falar com o comandante do primeiro exército. O país talvez tenha melhorado, mas eu certamente piorei. Carlos Heitor Cone, Folha de São Paulo, 16 de 12 de 2001. No texto,
O que gera a inquietação do narrador é o fato de ele constatar que não era um dia importante, b. não se lembrar de algo muito importante, saber que era dia de Santa Luzia, ver uma grande multidão na esplanada, verificar que a igreja estava cheia de fiéis. Então, vocês viram aí que todo o enredo do texto, que inquietava, que deixava o narrador nervoso, preocupado, era com algo que ele não conseguia se lembrar. Só depois é que ele voltou à lembrança do que tinha acontecido naquela data, 13 de dezembro. Então, é a letra B, não se lembrar de algo muito importante. Então, vocês viram que aquele texto fala de uma época sombria no Brasil, que às vezes a gente, para compreender um texto, ele precisa ter um conhecimento extra, um conhecimento além do que está no texto, que nós chamamos de leitura entre linhas. Esse texto que eu terminei de ler, ele fala de uma época sombria, como eu disse, que foi o período da ditadura. E teve um dia que assinaram um decreto chamado AI-5, que era um decreto de censura, que proibia muitas coisas, proibia livros, proibia as reportagens. Como esse homem ele era escritor, provavelmente ele escreveu algo que ofendeu o governo, e assim eles eram presos, eram torturados. Foi um período sombrio que aconteceu no nosso país. Então, por isso que foi uma data que foi importante, assim, que ele foi ser convidado a falar com alguém do exército, mas que ele estava provavelmente sendo preso, ou pelo menos investigado. E aí foi algo tão ruim na vida desse homem que provavelmente ele apagou da mente, mas ficou marcado aquela lembrança. Vamos agora para o próximo texto. Leia o texto abaixo. Significados na adolescência. Uma conversa entre um professor e um jovem adolescente. O professor prossegue na sua explicação. Frutos amadurecem, frutos maduros quer dizer bom, entendes? Bom quer dizer doces. Responde o jovem adolescente. Então o beijo é maduro? E o professor, não. E o jovem adolescente, então o beijo é doce? E o professor, beijos são complicados. É melhor falar de frutos. Frutos se podem comer. A comida fala. E o adolescente determinado nas suas descobertas, seres humanos também falam. E o professor desanimado, falam. Ai, ai, ai. Você vai começar de novo. Então, o fato que deu origem à história foi a explicação do professor, a insistência do aluno, o desânimo do professor ou o questionamento do aluno. Então, você viu aí que a resposta, aquilo que deu origem à história, que nos prendeu dentro da história para a gente saber o que está acontecendo de fato, foi esse questionamento do aluno, que provavelmente o professor não foi um questionamento adequado. Então, aí diz o seguinte, ó, o gabarito aí é o gabarito D, que é o questionamento do aluno. Esse item avalia a habilidade de reconhecer os elementos que compõem uma narrativa. O suporte é uma crônica. Gênero familiar, aluno desse nível de escolarização. A linguagem simples, o texto de curta extensão e a estruturação em forma de diálogo facilita a leitura e a compreensão. O comando solicita que o aluno identifique o conflito gerador da história. Aí diz assim, ó, o aluno que optou pela A
a letra A, ateve-se à introdução do texto, e aquele que optou pela B focou no desenvolvimento da história. O estudante que optou pela letra C prendeu-se ao desfecho. E o aluno que fez uma leitura atenta, observando o título e as pistas textuais, optou pela letra D, que é o gabarito, que é a resposta correta nesse caso. Então, o próprio título, vocês podem prestar atenção, é Significados na Adolescência. Então, você viu que o professor estava dando aula de algo que não era interessante para o aluno, e ele realmente estava na adolescência, pensando no namoro, nos beijos, e é o professor falando de frutas, e ele estava pensando era em beijo. Então, era aquilo que é importante naquele momento para a vida dele, do adolescente, que são os beijos, né? Os primeiros beijos. E aí é significado na adolescência. Bom, gente, nós terminamos nossa aula por aqui e tenham todos um bom dia.